Deputado Carlos Martins, do Bloco de Esquerda. Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Loulé, em seu nome, cumprimento todos os presentes e aqueles que nos acompanham através das redes da internet. Permitam-me algumas palavras de agradecimento para saudar a nossa Lídia Jorge, escritora, pelo sábio discurso que preferiu e que nos ajuda a refletir coletivamente sobre o 25 de Abril, a nossa gratidão à distância. Felicitar também o Dr. Francisco José, pediatra, por ter aceito o desafio para expor os seus trabalhos artísticos relacionados com os 50 anos de 25 de Abril. Por fim, saudar outra vez os presentes nesta sala. Minhas senhoras, meus senhores, nuvens cinzentas pairam nos céus de Abril, carregadas de incertezas quanto ao futuro. Os mensageiros da desgraça vêm em pés de veludo, dispostos a estragar a nossa festa conquistada naquela madrugada libertadora, limpa e há tanto esperada. Entro de mansinho nas nossas casas, adentro, locais de trabalho e de convívio, com sede de vingança, manipulando os incautos com promessas enviadas do além. A história de Portugal tem muitas histórias contadas e outras ainda por contar. Mas há uma história que ninguém pode negar e por isso estamos muito gratos ao 25 de Abril por sermos homens e mulheres livres. Apesar disso, 50 anos depois, as mulheres continuam a ser ignoradas. E o Bloco de Esquerda lamenta por nenhuma delas tenha tido acesso para fazer parte das comemorações conselheiras do 25 de Abril. Porque também fiz parte desta história, permitam-me. No dia 24 de abril de 1974, estava no quartel da Escola Prática de Transmissões em Lisboa, tive a oportunidade de gerar fidelidade e manifestar solidariedade com o movimento das Forças Armadas, contribuindo assim para o derrubo do regime fascista. Vivemos em liberdade e continuamos a acreditar no poder da democracia e com um brilhozinho nos olhos estamos gratos àqueles jovens capitães de Abril pela sua coragem e capacidade de organização por ter posto em marcha tão delicada operação militar, reconhecida como a Revolução dos Cravos, selada na aliança Povo-MFA, que pôs fim a 48 anos de ditadura. Aqueles que hoje falam de que antes é que era bom, nunca viveram naquele estado de coisas. E não sabem, nem sonham, quanto era difícil viver num país isolado do mundo, privado de liberdades, onde toda uma geração de jovens, como eu, vivia numa incerteza permanente perante a ameaça de serem mobilizados por uma guerra colonial injusta, sem saber se viriam de lá vivos e saudáveis. Esta guerra deixou marcas inesquecíveis nos portugueses que ainda perduram. Aqui chegados, envolvidos 50 anos, temos uma maioria direita e extrema-direita no Parlamento, onde muitos não gostam do 25 de Abril. Mas é graças à liberdade que nos permite falar livremente, sem medo de ser presos, como acontecia no tempo da ditadura. Perante estes sinais de mudança, políticos com responsabilidades governativas, quer no governo, quer na autarquia, hipocritamente se interrogam: onde falhamos? As respostas foram dadas por Lídia Jorge hoje aqui mesmo e apontou caminhos para reflexão. Espero que as tenham ouvido. A crise social, económica e de paz instável que se vive no mundo, na Europa, provocada pelo prolongamento da guerra na Ucrânia e na Palestina, onde se assiste ao genocídio daquele povo, influenciam a economia mundial, provocando aumentos dos bens essenciais, da energia e nos juros dos empréstimos, proporcionando ao setor privado da banca, da energia e alimentação lucros extraordinários. Por sua vez, o Estado e o município de Loulé arrecadaram receitas nunca antes alcançadas ao nível dos impostos diretos. Em contrapartida, aumentou a pobreza para a maioria dos portugueses. Portugal tem quase 2 milhões de pobres. 1 em cada 5 crianças vivem em risco de pobreza. O município de Loulé é dos mais ricos do país. No entanto, não há casas para viver, nem creches para as crianças ou lares para os idosos. E o interior cada vez está mais deserto.
ocupamos um vergonhoso 7º lugar nos indicadores de pobreza a nível nacional. 7º. Dos 10 concelhos nacionais com maior percentagem de indicadores de pobreza, 8 são do Algarve, da região mais rica do país. Nos últimos anos, o Bloco de Esquerda tem vindo a chamar a atenção para os problemas do país em geral e, em particular, para os problemas da democracia portuguesa e da sua perda de qualidade. Hoje, 50 anos depois, importa saber se a República continua a ser a mesma que resgatámos em abril de 1974, se os objetivos, as práticas, os valores, a Constituição se mantêm coerentes com a República que resultou dos atos eleitorais que se realizaram em 1975 e 76, amplamente participados, no momento em que o povo foi o sujeito da sua própria história. Importa saber se está a decorrer uma transformação qualitativa ou uma contra-revolução. Ou se a maior participação no último ato eleitoral é um indicador da qualidade da democracia ou do seu afunilamento. É notório que tem crescido o afastamento entre os eleitos e os eleitores e, sobretudo, tem, na nossa perspectiva, sido quebrado o laço de confiança entre uns e outros, quebra que ainda é maior na relação entre o cidadão e quem exerce o poder político e económico. A dinâmica da sociedade, dos movimentos sociais e cívicos, a falta da confiança nos eleitos e no aparelho de Estado, a corrupção, a economia paralela, a fuga e evasões fiscais, a falta de qualidade da justiça, dos meios de comunicação, nomeadamente televisivos, e a insatisfação dos cidadãos com os serviços públicos são indicadores preciosos para a análise do crescimento dos populismos. E a representatividade dos eleitos tem sido transferida para interesses não declarados. Claro que, felizmente, há exceções dignas e honrosas, pessoas que não perderam o sentido patriótico e de dignidade humana, mas os interesses pessoais e cooperativos abundam nas administrações das grandes empresas, na banca, nas PPPs, onde predominam as velhas castas, hoje mais diluídas no mundo da economia digital, nas offshores e fundos que encobrem em numerosas camadas a verdadeira posse dos meios de produção, o que provoca e justifica o processo de esmagamento dos rendimentos das classes média e baixa e a transferência brutal de rendimentos para o grupo político dominante e os interesses internacionais. A maioria dos portugueses, da população ativa e dos pensionistas, são os verdadeiros prisioneiros da dívida pública e das dívidas dos seus descendentes, que só conseguem, quando conseguem adquirir uma casa, tem que ser com a ajuda dos pais ou dos avós. Adoptada a ideologia neoliberal pelo poder vigente, apesar de disfarçada e embrulhada sob bandeiras socialistas, o desprezo pela Constituição da República no direito à habitação e à saúde, nomeadamente a falta de ética republicana, a insensibilidade social e o desemprego, com particular incidência nos jovens, que foram convidados a emigrar e hoje em dia não conseguem vislumbrar nos salários portugueses uma hipótese de viverem com a dignidade em Portugal. São a evidência de uma quebra de continuidade entre os ideais e os valores de Abril e os agora proclamados e praticados. Por isso não podemos aceitar, como primeira preocupação dos sucessivos governos, cito, a confiança nos mercados e nas instituições europeias. Não podemos aceitar uma democracia capturada e um Estado colonizado por uma casta e por interesses obscuros. Temos hoje que, 50 anos depois da Revolução de Abril, que devolveu a liberdade aos portugueses e eliminou a ditadura, a possibilidade do discurso direto, sem censura, a mobilidade internacional e a autodeterminação do nosso povo, exigir a reorganização do Estado e da sociedade no sentido de responder às necessidades e interesses das pessoas e reconquistar a sua confiança, respeitar e saber despertar na juventude as suas energias e capacidades em homenagem aos valores de Abril que uns poucos conquistaram e muitos poucos beneficiaram e outros beneficiarão. Termino com um poema de Manel Alegre,
do livro chegar aqui. Abril de sim, abril de não. Eu vi abril por fora e abril por dentro. Vi o abril que foi e o abril de agora. Eu vi abril em festa e abril lamento. Abril com quem ri como quem chora. Eu vi chorar abril e abril partir. Vi o abril do sim e o abril do não. Abril que já não é abril por vir. É como tudo, o mais contradição. Vi o abril que ganha e abril que perde. Abril que foi abril e o que não foi. E vi abril de ser e não ser. De não ser. Abril de abril vestido. Abril tão verde. Abril de abril despido. Abril que dói. Abril está já feito e ainda por fazer. Viva a liberdade. 25 de abril sempre. Viva o 1º de maio, Dia dos Trabalhadores. Muito obrigado.